Quem são os confrontantes numa retificação no registro de imóveis? Essa é a live que vai fazer você compreender de uma vez por todas quem que tem que assinar para poder conseguir retificar uma área lá no registro imobiliário de forma extrajudicial. Antes de você assistir essa aula, dá uma força pra gente aí no canal, te inscreve no canal e dá um like pra gente produzir muito mais conteúdo para você. Bora estudar? 6h39, 122 pessoas acordadas a essa hora, porque o sol já nasce cedo em vários lugares do país. Tem gente que acorda 4h50, 4h30, o sol bate no solo mais cedo em alguns lugares. Aqui no Rio Grande nem tanto. Aqui tá nascendo 5h15 da manhã, mas se você está em alguns lugares do Nordeste ou Norte desse país, com certeza o sol nasce mais cedo. E como é bom ver o nascer do sol de manhã cedo, você observar que a sua luz toca o solo e os pássaros cantam. Os pássaros cantam antes do sol tocar o solo, na verdade, porque eles anunciam a chegada da luz divina do Criador. Somos uma mera partícula neste espaço fenomenal que é o universo. E o planeta recebe a luz de um astro muito maior. Desde cedo o homem já estudava a influência do Sol e das luas, principalmente nas marés. Afinal, as marés sobem, as marés baixam, tudo de acordo com a localização, a luz, a força da lua e do Sol. A prova de que existe algo a mais talvez esteja aí. Num mundo tão fútil, tão diverso como hoje, a gente ainda poder olhar o nascer e o pôr do sol e enxergar a nossa pequena insignificância, talvez seja um choque de realidade de quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Afinal, o sol está aí muito antes dos seus avós nascerem e estará presente muito depois dos seus filhos irem embora. E você vai passar por aqui, enquanto o sol continuará brilhando por bilhões de anos. Bora estudar? Pois bem, já somos 8 bilhões de pessoas nesse planeta, né? Então a gente agora fica disputando núcleos e tribos neste mundo, 4 bilhões de pessoas apenas no Instagram. 8 bilhões ao todo. Pessoas que não têm internet, pessoas que não têm computador, pessoas que não têm rede, pessoas que estão deslocadas de um mundo real. Seria, aliás, esse um mundo real aqui dentro? Ou seria lá fora? Como nós estamos em relação a isso? Há uma vida híbrida, na verdade. Se eu não consigo ver o que está ocorrendo na rede, talvez eu esteja fora de uma tribo. E se eu estou na rede, eu consigo ver a tribo e viver também o meu mundo. Coisas dessa década, coisas do mundo moderno pós-pandemia. Se você está na rede, está vivendo dois mundos. Um mundo que é chamado de paralelo. Mas não se vicie apenas na rede. Esteja na rede, esteja no mundo físico e esteja também no mundo espiritual. Por isso eu falei cedo do nascer do sol. Todo dia ele está lá. Eu não sei se você amanhã estará aqui, mas o sol eu sei que ele estará todos os dias iluminando o planeta. Muito bem, vamos trabalhar. O nosso tema de hoje é retificação. Tem muita gente nova chegando no canal, nós chegamos a 179 mil pessoas, seguidores. O canal do YouTube ultrapassou 46 mil pessoas. O tráfego está funcionando. Eu sempre digo para a equipe, está funcionando, hein? Está funcionando, né? E claro, a gente sabe que muita gente é nova, que chega aqui para conhecer quem é o professor Salomão, quem é a equipe do professor Salomão, quem são os alunos que ficam no chat, quais são os temas mais discutidos, o que eu posso aprender com isso. E muita coisa você aprende aqui, com certeza, por isso a gente vem impactando a vida das pessoas, né? Retificação. Retificação é um tema que chega muito para mim, chega muito. Lembrando que quando nós começamos a fazer lives de registro de imóveis, era tudo mato, né? Era tudo mato, era tudo... Hoje tem bastante aparecendo aí, mas não se esqueça, a Coca-Cola é aqui, tá? Não, cuidado com as fruques, cuidado com as fruques.
Retificação é um tema que chega muito na minha caixinha. Você tem visto que eu tenho aberto algumas caixinhas, não consigo responder todas, mas retificação é um tema que chega bastante. Os alunos, seguidores e amigos continuam com dúvidas em relação a retificar matrículas no registro de imóveis, ou retificar transcrições, ou simplesmente não conseguir fazer nenhum nem outro por falta de requisitos. Pois bem, antes de eu falar de retificação especificamente, eu tenho que fazer a seguinte pergunta: o que eu quero e o que eu posso retificar? Isso é algo que, se você está trabalhando na área, você vai pegar clientes com dificuldades e talvez o seu cliente nem saiba que tem que retificar. Talvez ele nem saiba. Talvez ele chegue para você para fazer um inventário, talvez ele chegue para fazer um divórcio, talvez ele chegue para escriturar uma área, colocar no nome, e aí a gente percebe que tem 2 ou 3 ou 4 coisinhas erradas naquele documento. A gente pode retificar aqueles assentos, registros, livros que estão dentro do cartório de registro de imóveis. É aquilo que a gente vai buscar retificar, corrigir. Tá? Corrigir. Então eu tenho lá uma matrícula que tem uma área errada. Eu tenho lá uma matrícula que tem o nome de uma pessoa errado. Adoro o nome Schmidt, né? É o meu preferido. Schmidt com DT, Schmidt com 2 T's, Schmidt com 1 T, Schmidt só com D, Schmidt com I, tem vários, né? E tudo na mesma família. E às vezes você não consegue achar aonde foi o erro de tanto que tem de um lado para o outro, né? Nomes que por causa da grafia manual, muitas vezes em algum livro, geram problemas quando chegam mais tarde ao RI. Mas existem problemas de nome? Claro. Problemas de regime de bens, problemas de CPF, mas nenhum se compara, nenhum, ao problema de área. Área é um problema que sempre requer um pouquinho mais de cuidado. Nós vamos alterar a área de um registro, de uma matrícula. Falo registro ou matrícula por quê? Porque tem a matrícula e tem os registros e averbações. E às vezes um registro está em dissonância com a matrícula. Muito comum, alguém fez um inventário, tinha 10 herdeiros e ficou aqueles numerozinhos cheios de vírgula. E aí na época fizeram 10, 15 registros. E aí depois eles começaram a vender. E lá pelas tantas você vai somar e não fecha com a área total. Ah! Isso é clássico, 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 clássico. Alguns inventários, algumas partilhas de antigamente, eles eram apresentados ao juiz com percentuais da área, outros com a área específica, mas nada que se compare quando apresentavam um formal de partilha com base no dinheiro. Ou seja, tinha uma área e dizia, ele recebeu tantos, o equivalente a tantos cruzados. E o cara enche de zerozinho. E aquilo fica na matrícula para sempre. Num país que a moeda passou por várias mudanças, que a moeda cruzou os sonhos, os desesperos de muitas famílias, você pegar hoje uma matrícula que tem uma moeda diferente é de se arrepiar. Porque não diz a área e diz o valor que ele recebeu. Ou seja, você vai ter que fazer contas. Contas e contas. Ali o Lucas colocou, aqui na Bahia é comum isso. Por isso que eu trago aqui. Você vai ter sempre uma diferença quando você estudar comigo, que já é um cara de cabelo e barba branca, apesar de ser muito jovem espiritualmente e também de corpo e de saúde, mas tem barba branca, porque Deus quis dar essa barba, né? Que viveu esse problema no balcão, do que um teórico. Sempre vai ter diferença. Porque o teórico nunca vai imaginar que numa matrícula os pagamentos estão em dinheiro. Nunca. Talvez ele tenha visto poucas matrículas. Agora nós, que estamos no mundo real, a gente sabe. A gente sabe que isso ocorre. Então você vai pegar uma área de
e 20 hectares, pegar uma pequenininha, né? E aí faleceu e ficaram 9 filhos. E aí você vai ter que colocar ali o valor que cada um recebeu e você coloca em dinheiro. E isso vai ficar lá por muito tempo. Isso é um problema. Dá para retificar de dinheiro para a área? Dá. Eu acho até que deve, porque é horrível você ler matrículas que não tem a área, mas tem o dinheiro. Então, a gente vai ter que retificar o que, professor? Às vezes um registro, às vezes a própria matrícula. Lembra que a matrícula é a abertura do livro. O livro que tem as matrículas, o livro que tem os registros, o livro que tem as transcrições, chama-se livro 2. Essa é a verdade. A gente pega na mão e fala, estou com a matrícula aqui. Tecnicamente, não é bem isso, né? Estou com a folha do livro. A matrícula é o cabeçalho. É onde está a descrição do imóvel e do seu proprietário. E tem uma linha embaixo dela. A partir daquela linha, cronologicamente, vão entrando os registros e as averbações. Então a matrícula é aquele feixe de cima. Mas é comum, na prática eu dizer, estou aqui com a matrícula. Né? Tudo bem, não há problema algum. Ninguém vai morrer por isso, né? Mas é aquela parte de cima que a gente chama de matrícula. O livro é o 2. Aliás, o livro 2, de regra, ele é uma ficha. A gente vai pegar uma ficha. É uma ficha. Em alguns estados, a ficha é amarela. Em alguns estados, a ficha é branca. É uma ficha. Porque ele poderia ser um livro encadernado, que aquela página me interessaria, como é no Maranhão. O professor Zenildo falou lá no cartório de São Luís. É assim, um livro. Mas a maioria do país são fichas. Você pega um saquinho plástico e coloca a ficha. E à medida que a ficha vai sendo preenchida, você vai botando outras fichas, fica um monte de fichinha. A gente chama isso de matrícula. Pois bem, quando eu tenho matrículas no país, é uma chave importante. A partir de 76. Tá? 76. Isso é importante. Ah, mas e se o imóvel não tem matrícula? Quando alguém fala, não tem matrícula, respira, que pode estar num livro antigo. Já falamos isso 1000 vezes aqui no canal. Pode estar lá numa transcrição. Tá? Que são livros antigos que até hoje estão em vigor. Porque nem todo mundo abriu matrícula. Quando é que a gente abre matrícula? Hoje a gente abre matrícula quando tem que fazer o primeiro registro ou a primeira averbação no livro. Tá? Desde que tenha todos os elementos. Ok. A matrícula tem requisitos? Se não tiver os requisitos, eu vou retificar a matrícula. Veja, existem requisitos da matrícula. Está lá no 176, né? E requisitos do registro. Então, se faltar alguma coisa, é claro que eu vou retificar. Então, como eu estava falando, a retificação mais comum e preocupante sempre é diária. Diária. Aliás, áreas na matrícula é algo que a gente tem que cuidar. Porque o certo seria, quando o registrador coloca a área, por exemplo, 5.000 metros quadrados, né, ele colocar também por extenso do lado. Fica mais bonito. Mas no mundo real, no mundo da correria, nem sempre se coloca o extenso do lado. E às vezes se erra um númerozinho. Né? Então às vezes o cara recebe 3.275. Né? E ele bota 3.725. Trocou o númerozinho, né? Trocou o númerozinho. E como não está por extenso, aquilo vai. E o outro compra aquela área. E o outro compra aquela área. E um dia a gente chega e olha, não tem essa área. Ah, tem que retificar, né? Tem que retificar. Então, retificação é a correção do que está na matrícula ou no registro. Ou até mesmo numa averbação. Uma averbação pode estar errada. Existem averbações que são curiosas. Averbações que são previstas em lei e outras que não são previstas em lei. A averbação é um limbo. Tá? É um limbo. E muitas vezes a averbação, ela apenas traz um registro, transporta um registro de uma matrícula para outra. Só transporta. Então eu tenho uma hipoteca numa matrícula. Consegui desmembrar aquela matrícula em duas e as hipotecas vão para elas. A hipoteca vai para essas duas. Tá?
Autorização do credor, claro. Essa hipoteca, quando vai para lá, ela não é mais registrada, ela é averbada. Por quê? Porque ela foi transportada para lá. Então, eu posso retificar? Posso retificar, sim, não há problema algum. Tá? Muito bem. Já sabemos, nós estamos com 324 pessoas aqui, ainda não são 7 da manhã, hein? A gente sabe que 7 da manhã é o pico, né? A pessoa ainda está dormindo, tem gente roncando essa hora. Quando o despertador tocar às 7, o cara vai abrir o olho, vai se espreguiçar, vai pegar o celular, ele vai abrir, a gente vai estar em live, ele vai entrar aqui, vai ver que tem 300 pessoas, vai se apavorar. O que eu já perdi, né? O que eu já perdi? Mais ou menos isso que acontece. Mas é um horário bom, deixa eu fazer um print aqui para... Depois eu falo para meus amigos que dormem, eles não acreditam que eu tenho 300 pessoas de manhã aqui, né? Ok. Seguimos até onde nós vamos hoje. Bom, então eu posso retificar o quê? Registro, averbação ou a matrícula. Maravilha. A pior retificação é a diária. A diária. Área para mais, área para menos. E aqui a gente tem uma questão. Pode ser que eu tenha que retificar, porque realmente a área é maior lá no local... E no registro está errado, na matrícula está errado, ou porque foi feita errada, na hora que a gente foi digitando, deu errada alguma escrita, tá? Por isso eu falei esses dois aí, deu errada essa escrita. Tá? Bom, e quanto eu posso retificar de área? Então, para eu retificar a área, eu tenho que ter noção que essa retificação é chamada de bilateral. É uma retificação que pega mais gente. Mais gente. Por quê? Porque se eu vou mexer na área, eu tenho que respeitar o direito de propriedade dos vizinhos. Entendeu por que eu preciso de mais gente? Eu não posso chegar e mexer na minha área e não respeitar o vizinho. Afinal, o vizinho também tem o direito de propriedade, como eu também tenho. Todos eles têm que ser respeitados. Então ela é uma retificação chamada bilateral, porque envolve mais pessoas. O chat está bombando aqui, eu fico muito feliz, tá? Muito feliz. Quem acorda cedo está no chat. A retificação também pode ser unilateral, mais simplesinha, que é aquela, o CPF do pai está errado, né? O nome da mãe está errado. Uma coisa mais simples que basta eu pedir ao registrador. O Edson Cruz pergunta, essas retificações têm um procedimento administrativo? Elas são extrajudiciais. Extrajudiciais. Em 2004 houve uma grande mudança no sistema. A retificação ela era judicial. Em 2004 a gente pegou e disse, o legislador disse, está na hora de desjudicializar. Você vê agora, presta atenção nisso, a desjudicialização já tinha em 2004. Aliás, nós não vamos mais usar o termo desjudicialização. Não. Lá no Congresso a gente conversou sobre isso e chegou a uma conclusão. Não é esse o termo. Porque nós não estamos tirando um naco do Poder Judiciário. Não. O procedimento pode ser feito lá também. Nós vamos usar o termo extrajudicialização. Porque nós também estamos fazendo esse serviço. Desjudicialização tem uma cara de tirar um pedaço do Poder Judiciário e dizer agora é conosco. Não. O divórcio eu posso fazer aqui, posso fazer lá. O inventário eu posso fazer aqui, posso fazer lá. Então nós queremos uma onda de extrajudicialização. Ano que vem eu vou falar muito disso, hein? Ano que vem eu vou falar muito. Esse ano eu fiz 4 eventos gigantes, cada um com mais de 25 mil pessoas inscritas. Passamos de 6 mil alunos. Quebramos as marcas da Hotmart. Eu estou preparando já o ano que vem. Mas antes, não se esqueça, hein? Se você ainda não é aluno, vai ter Black do Professor Salomão, dia 30 de novembro. Só te liga para não perder. Porque se tu perder, só ano que vem. Extrajudicialização é o tema que nós vamos usar. É isso. Então, em 2004, tá ali, a Karine colocou a lei, a 10931, foi a extrajudicialização, o começo dela. Procedimento administrativo de retificação. Aonde tá? Eu tô chegando agora no canal, eu tô perdido. Gente, artigo 213 da Lei de Registros. Professor, gostei tanto, eu vou ler toda a Lei de Registros hoje, quando acabar essa live. Não faça isso, nem comigo, nem com você, por favor.
A lei de registros é densa. Tive vários alunos que tentaram ler. Se você começa lá no registro de imóveis, que é pelo 167, você começa a escorrer uma lágrima, né? Parece uma lista telefônica. É objeto de registro. Tec, 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 tec. Não acaba nunca. Dá uma depressão no cara. Ele acaba de ler a lei e toma uma dose de Rivotril. Tenha tranquilidade. Procure primeiro estudar princípios. Primeiro assistir as lives antes de pegar a lei de registros, tá? Mas se você quer ir direto ao ponto, não vai lá pelo 167. Então, vai no 213, que é o artigo da lei de registros públicos. Agora a Doralice falou algo muito importante. Todo expert em RI que está aqui, todo mundo que tem interesse em registro de imóveis, né? Tem 344 pessoas, agora cruzamos às 7 da manhã, agora você vai ver que começa a levantar mais ainda, porque o pessoal está acordando agora. Você está acordando agora? Está entrando na live agora? Bom dia! Bom dia para você que acordou agora. São 7h01 da manhã. Bom dia, você já perdeu mais de 20 minutos de live. Não é só o artigo 213. Se você está iniciando na área imobiliária, presta atenção. Aonde você está agora? Está no Maranhão, está no Rio Grande do Sul, está no Pará, não interessa. Você tem um código próprio no seu estado. Um código próprio. Cada estado tem o seu. Como um código? Na faculdade não falaram isso? Não falaram. O tio está contando agora aqui para você. Sei que dói, mas tem que ouvir o tio. Tem um código próprio no teu estado. E esse código vai ter um capítulo de retificação. Mas, professor, se está na lei, não basta a lei? Presta atenção. Tem coisas que só o código vai dizer. Por exemplo, o imóvel do teu cliente confronta com uma área pública. Pega a assinatura de quem representa o poder público ou não? Depende do código de normas. Então, quem vai começar a trabalhar nisso, eu já quero que procure no site do TJ, o Código de Normas, e procure no site, procura a Lei 6.015 lá no 213, porque aí nós vamos ficar mais tranquilos. Por quê? Porque se você vai trabalhar, vai aparecer esses detalhes. Eu estou evitando uma nota devolutiva. Você vai lá cheio de boa vontade, pegou o artigo 213 da lei, leu, olhou, não fala nada se o confrontante aqui faleceu, fala nada. Acho que nem precisa, né? Pegar a assinatura. E aí depende do estado. Tem que ser inventariante. Depende do estado. Não precisa ter inventário, mas uma escritura pública de únicos herdeiros. Depende do estado. Faça uma leitura de como se fosse um condomínio entre os herdeiros e um assina. Depende do estado. Todos os herdeiros têm que assinar com suas esposas ou companheiras. Por isso, você está entrando no direito imobiliário comigo. Você vai ver que o caminho é árduo. Mas, assim que você tiver esse conhecimento, você passa a ser um diferencial. Porque não é algo fácil. Não. Cara que vai dizer para você, eu te ensinar a dominar o direito imobiliário, primeiro, olha se ele tem barba branca, assim, tá judiado, meio cansado da vida. Porque esse é o que apanhou a vida inteira. E agora pode dizer, ok? Então preste atenção. 213 e Código de Normas. O que eu quero que você faça quando acabar essa live é abrir o site do TJ e procurar Código de Normas Extrajudicial ou Consolidação Normativa Extrajudicial no site do TJ. Tá? Se você é meu aluno do curso, você vai lá no módulo Caixa de Ferramentas, tem o link de todos. Vai lá e imprime o seu na hora. Imprime. Né? Eu não vou imprimir, eu sou virtual, deixa virtual. Ok? Então lá vai ter esses detalhes. Mas vamos lá. A retificação, então, ela vai poder ser unilateral ou bilateral. Pode o registrador, de ofício, estar sentado na cadeira, ele pega aquele registro, eu vou retificar isso aqui. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Poderia ele de ofício? A lei fala que em algumas coisas o registrador pode fazer de ofício. Ele pode fazer de ofício. Mas é só quando a lei prevê que ele pode fazer de ofício.
existe a possibilidade de retificação de ofício, quando o registrador errou. Antigamente era chamada de erro evidente. Ele errou, por exemplo, na transposição de um dado. Ele pega lá a escritura e ele faz o registro da escritura e ele percebe que trocou um nome, trocou um CPF, trocou uma área, trocou alguma coisa. Esqueceu de registrar o usufruto, esqueceu de botar a cláusula de inalienabilidade. E agora o imóvel vai ser vendido, né? Isso já aconteceu com muita gente, hein? Então, algumas coisas poderá o registrador fazer de ofício. Poderá fazer de ofício. Algumas coisas, ok? Não todas. Além das de ofício, a retificação unilateral, eu falei, e agora vamos para a bilateral. A bilateral é aquela retificação que tu vai mexer ou na área ou numa das medidas, numa das linhas do imóvel. Linhas. Claro que se tu vai mexer na linha, você tem que cuidar que tem alguém do outro lado da linha. Alguém do outro lado da linha. E esse alguém não pode ser prejudicado. Por isso, quando as pessoas me falam, eu fiz o gel. Beleza. Falou gel, todo mundo já antenou, né? Ó, uma coisa que dá problema, né? Fiz o gel. Beleza. Parabéns. Tá, minha área tá perfeita. Maravilha. Mas o cartório não quer aceitar o meu gel. Por que será? Tu pegou a assinatura dos confrontantes? Mas lá diz não sei aonde, que diz que não precisa, que não sei o que. Pois é, mas então tu invadiu a área do cara e nem falou com ele. Que bonito, né? Tu invadiu a área. Não invadi porque eu medi. Sim, mas na matrícula do cara essa área é dele. Tem que cuidar. Toda vez que a gente vai vai fazer um gel de uma área rural, a probabilidade de ter diferença em alguma linha é enorme. E se fosse fácil assim, né? Bom, fiz o gel primeiro que ele, passei por cima da área dele. Pronto, ele nem sabe. Um dia ele vai acordar e vai saber disso. Um dia ele vai acordar e vai saber disso. Não é assim. Toda vez que eu mexo numa linha, eu posso ferir o direito de propriedade de alguém que está do lado. Toda vez que eu mexo numa linha. Com ou sem aumento de área. É claro que se eu aumentar a área, é mais perigoso ainda, né? Porque vai que eu estou comendo a área do vizinho. Imagina, eu faço uma medição e o meu imóvel aumentou 3%. A área rural grande, 3%. E aí, da onde é esses 3%? Será que não era do vizinho? A noite a cerca andou, já faz um tempo, uma área enorme, demora para o cara ver. Então a gente sempre tem que cuidar. A assinatura dos confrontantes é necessário na mudança de linha, no aumento, com ou sem aumento de área. Alguém perguntou ali, transcrição para a matrícula é retificação? Não. Transcrição para a matrícula, eu vou usar uma palavra agora que você vai ter uma clareza maior. Transcrição para a matrícula é transporte de dados. O registrador só leva os dados, tá? Só isso. Ele só leva os dados. Como a matrícula tem muitos requisitos, às vezes a transcrição não tem isso porque era outra lei. Então, o que a gente faz? A gente pode retificar na transcrição esses dados para tornar eles mais completos. Por exemplo, lá na transcrição, o proprietário é João da Silva, brasileiro, casado. Não diz casado com quem. Porque não precisava, muitas vezes não precisava. CPF, um só. O CPF do homem servia para o homem e para a esposa. Quando eu vou abrir matrícula, eu preciso do nome da esposa, que não tem na transcrição.
Então, eu posso ir lá, retificar essa transcrição. Agora ela está completa. Então, eu transporto os dados para a matrícula. Olha aí que show, né? Transporte de dados. Eu falo isso porque transporte é uma palavra boa e utilizada em muitos livros. Abrir matrícula é transportar os dados da transcrição. É claro que tem outras formas de abrir matrícula, né? Posso abrir matrícula em loteamento, que já tinha uma matrícula mãe, eu abri 50 matrículas. Eu posso abrir uma matrícula via judicial, posso abrir uma matrícula por uso capião extra ou judicial, tranquilo. Mas como alguém perguntou, estou explicando. A transcrição, a gente transporta os dados. E não esqueça o que o tio vai falar agora, que é muito importante. Transcrição não é a antiga matrícula. Eu sei que tem muito professor de direito imobiliário que fala isso. Ah, eu aprendi assim, tá? Mas ouça a voz da experiência. Não é. Tá? E eu vou dar um exemplo clássico para você nunca mais esquecer. A matrícula tem um princípio. Qual é o princípio? Cada matrícula é um imóvel, cada imóvel é uma matrícula. Pronto. Princípio da unitariedade. A matrícula tem um imóvel. Na transcrição, eu poderia ter 5, 6 imóveis numa transcrição. Ah, professor, e se eu vou levar dessa transcrição que tem 5, 6 imóveis, eu quero transportar para uma matrícula. Tu vai transportar para 5 matrículas, não para uma. Tu vai abrir 5. Por isso que às vezes a gente encontra uma matrícula que tem 5 imóveis. Como? Pois é, porque eu trouxe da transcrição. Na época, lá em 1976, a percepção era outra. Por isso não se pode culpar o oficial da época. A percepção era outra. Havia uma dúvida. E não tinha Google para o cara se socorrer, nem live. O cara mudou a lei. Ah, é? É. Vai ter um congresso lá não sei aonde. Vai ser transmitido? Claro que não, né? Tem que ir lá saber. Vão mandar e-mail? Não existe e-mail. Então, até que a informação chegava para aquele registrador, demorava muito. Tanto que você vai encontrar aí matrículas de registro de partilha. Então, tinha uma transcrição, o cara morreu, foram feitas 5 partilhas, abriram 5 matrículas. Era um imóvel só. Comum. Por quê? Porque não se tinha percepção do que seria. Ah, quem me dera se o livro do Afrânio de Carvalho tivesse sido distribuído em todos os cartórios como material escolar. Não. A tiragem nem alcançaria o Brasil inteiro. Hoje tu vai comprar um livro do Afrânio do Carvalho para ver. Afrânio de Carvalho. R$700, obra rara. Eu tenho dois. Obra rara. Porque é difícil. Tá, deixa eu pegar o meu aqui. Peraí. Vou sair de lado, tu acha que eu tô de calção, né? Eu não tô de calção. Olha aí. Acho que eu tô de calção. Esses dias eu comprei uma nova edição. Eu tinha aquela coloridinha, né? Agora eu comprei essa. Registro de Imóveis Afrânio de Carvalho. Essa edição, eu sempre tô procurando. Essa aqui é 1982. 82. Terceira edição. Ó, se você achou em algum lugar, compra. Porque ele explica muito bem, né, a parte das matrículas na época. Né? Aí eu, não tô de bermuda. Vocês falaram, estão mentindo. Eu não tô de bermuda não, tô de calça. Aí você vai dizer assim, professor, mas um livro é antigo, nós temos que pegar os atuais. Presta atenção no que eu vou te dizer. Registro de imóveis, você tem que ser um pouco historiador. Um pouco. Por quê? Porque trabalhar no direito imobiliário é viver a história. Ou você acha que você não precisa saber o que era uma transcrição? Vai tentar entrar no mercado imobiliário. Não, eu só vou trabalhar com matrícula. Beleza, tu já queimou metade da clientela. Na hora.
na hora. Então, presta atenção. Que bom se na época, em 76, tivesse assim, distribuído nas todos os cartórios, cada um recebia um. Né? Não foi. Não foi. Não foi. Então o registrador tinha dificuldade de receber a informação correta no seu cartório. Esperando que a entidade de classe mandasse o quê? O jornalzinho. O jornalzinho. Quem é da época do jornalzinho, bota aí, eu. Vai aparecer pouco agora, né? E o jornalzinho da entidade de classe. Em alguns estados. Nem todos tinham. Ali o canal Perfil Imobiliário botou, né? Cada transação era lançada em uma nova transcrição. Exatamente. Um imóvel poderia também estar em várias transcrições. Né? Porque tu vendia pedaços, né? Pedaços. E aí iam para várias transcrições. Você entende que o sistema muda e diz assim, ó, gente, o sistema não é a pessoa, é o imóvel. Vamos mudar o paradigma. É o imóvel. Tá? Então o imóvel é um só e tem que estar numa matrícula. Beleza. Ah, mas as transcrições como estavam? Ah, tinha uma transcrição com 10 imóveis. O cara tinha comprado 10 numa pegada. Puta que pariu. Quando abrir, vai abrir 10 matrículas. Ou aquele imóvel que estava numa transcrição, ele foi vendido em partes e tem 10 transcrições referentes àquele imóvel. Por isso, quando alguém falar para você, né, na rede, a transcrição é a antiga matrícula. Prático. O cara não sabe nada. Tá? Pode confiar em mim, não sabe nada. Quem não viveu tem dificuldade de entender. A mudança de paradigma é enorme, enorme, ok? Bom, então, a gente vai transportar, estou respondendo a pergunta de um aluno ali, a gente vai transportar os dados da transcrição para a matrícula, com esses cuidados sempre. Se não tiver todos os dados na transcrição, vou fazer o quê? Eu vou averbar ali os dados e trazem para ela. A Elaine botou ali, ó, todos dizem isso. Eu sei, né? Eu sei. Essa é a diferença da Coca-Cola e da concorrente, né? Da concorrente, né? Eu quase falei da concorrente, tá? A diferença é essa aí. O Genildo pergunta, existia um cadastro por nome? Sim, no final do livro tinha um cadastrão por nome, tá? Um cadastrão por nome. Muito bem. Ali a Kelly falou, o RI faz o saneamento. Saneamento é uma palavra importante. Interessantíssimo. Né? Então eu vou botar aqui depois para não saneamento e recomposição. São palavras importantes. Beleza. Bom, mas quem são os confrontantes? Voltando à nossa pergunta. Então, eu tenho a matrícula e aí agora eu resolvi medir a área. Por que alguém vai medir a área? Né? Tem várias questões que surgem aqui. Primeira questão, o cara tem uma área rural e quer fazer o GEL. Ele vai medir a área. Pode ser que ele encontre a diferença de área. Na área urbana, a prefeitura estava cobrando um IPTU com base numa metragem. Eu estranhei aquela metragem que a prefeitura estava lá. Procurei na pasta onde estavam meus documentos de quando eu comprei a casa. Encontrei lá a escritura pública tal, atrás tem um carimbo, uma cópia da matrícula. Caraca, fui ler, né? A área é diferente. Como é que a prefeitura está me cobrando IPTU sobre uma área maior? Porque a gente sabe que cadastro é uma coisa, registro é outra, né? O pessoal da prefeitura passou lá e mediu e disse, IPTU é sobre tanto, dane-se. IPTU é sobre dane-se. Ah, mas eu tenho menos no registro. Mas para nós está assim. Será que eu posso retificar? Pode. Então pode ser que aconteça num lote urbano também ser retificado. Esses dias uma aluna chegou e disse, professor, o loteamento inteiro foi feito errado. Inteiro. Eu não sei o que aconteceu na hora da engenharia, mas todo loteamento tem uma diferença. O que eu faço? Eu disse, ora todos os dias de manhã, reza firme, forte para achar uma luz. Porque, olha, vai ser difícil, vai ser difícil. Dá para arrumar? Dá. Aí ela diz assim, pior que isso, professor. O loteamento todo errado, então, foi feito num cartório. E agora abriu um outro cartório e as matrículas já foram para lá. E esse oficial daqui não quer retificar. E o de lá diz que ele também não vai retificar, porque agora já é competência daquele lá.
Se tem mais alguma coisa ruim que aconteceu, ele morreu. Eu disse, que coisa. Então tá. O loteador morreu. Então a gente vê assim que problemas existem. Passamos de 400 pessoas. Se alguém puder fazer um print, ó, vou botar aqui o dedinho nas 400 pessoas. Aí, ó, faz um print pra mim, por favor. O cara apaixonou, viu? É um entra e sai danado. É um entra e sai danado aqui. 410 agora, ó. 410. Pronto, 414. E aí vai, só vai agora. O pessoal acordou. Bom dia pra você que chegou agora aqui. Bom dia, bom dia. Você tá ao vivo na maior live de registro de imóveis desse país. Não tem ninguém que faz essa hora com essa galera toda estudando direito imobiliário aqui. Bom dia pra você. Levanta dessa cama, cria coragem. Hoje é quarta-feira. Passou feriado. Você não pode dormir mais que a conta. Então a gente está estudando hoje retificação. Retificação com diferença de área. Pode ter diferença de área em imóvel urbano e imóvel rural. Tem mais uma diferença de área que pode ter. Na metragem da construção. Na metragem da construção. Pode ter uma diferença de área lá também. Todas essas informações, elas podem estar de um modo lá na prefeitura e de outro modo no registro de imóveis. Qual que vale? Tem gente que chega, às vezes, para mim, professor, prefeitura, o que vale para a lei, para o seu direito, é o que está no registro de imóveis. O cadastro você vai tentar conectar no registro de imóveis, sem problema algum, mas é sempre no registro que você tem que fazer a alteração. Tá? É lá que está o seu direito de propriedade garantido. Tanto que na prefeitura eles cobram IPTU até de posseiro. O posseiro está pagando IPTU. O proprietário está lá no imóveis. Por isso, todos os caminhos nos levam ao registro de imóveis. Por isso a palavra concentração. Falou concentração, lembrou Lamana Paiva, tá? Concentração. Por que concentração? Porque a gente concentra tudo no registro de imóveis. Para ter um lugar. Lembra que você pode fazer a escritura de compra do teu terreno em qualquer tabelionato do país. Aí eu quero fazer em Manaus o imóvel aqui em São Paulo. Tudo bem. Fez lá a escritura. Mas onde é que tu concentra essas informações, Cristo? No registro de imóveis local. Então lá a gente concentra tudo. E na matrícula a gente concentra tudo daquele imóvel. Tá? Então, para nós o que nos interessa é levar para a matrícula. Então, se está diferente do cadastro, a gente tem que arrumar. Bom, e agora para eu retificar, professor, com diferença de área ou com diferença de linhas, como é que eu faço isso, né? Então, a regra é a gente pegar a assinatura do confrontante. Por quê? Para não violar o direito de propriedade dele. Respeitar o direito de propriedade dele. Exato. E quando a gente vai retificar, pode ser que o cara não concorde. Por quê? E não, essa área aqui que o senhor acha não é sua, não. Não vou assinar. E como a retificação é um procedimento, a Karine botou os princípios ali, ó, é um procedimento extrajudicial, ou seja, ele não tem conflito, então os vizinhos devem concordar. Os vizinhos devem concordar. E se os vizinhos devem concordar, o princípio básico é que eu vou ter que falar com o vizinho. Ah, meu vizinho é muito chato. Ah, tudo bem. Não vai dar no extrajudicial. Ou tenta notificar ele. Anda lá. Notificar, ver se ele vem. Por quê? Porque eu preciso, no extrajudicial, da assinatura do confrontante. Sempre que mexe na linha ou na área, eu preciso da assinatura do confrontante. Para não violar nenhum direito. Então, as dificuldades surgem em saber quem são esses confrontantes. Quem são? Porque até um tempo atrás, antes da 14382, o posseiro era um confrontante. E agora mudou. Você que está estudando comigo vai pegar lá o artigo. Primeira coisa, vai abrir a lei 6015, né? Vai pegar lá o artigo 213, lá no parágrafo 10. Vou botar aqui no meu computador. Parágrafo 10. E lá vai dizer o quê? Quem são os confrontantes?
puxar aqui a minha lei. Quem são os confrontantes? Como de F213. E quem são os confrontantes? Antes eu poderia pegar um poceiro, agora não. Agora são os proprietários da matrícula. Ó, a Renata falou a verdade. Tem confrontante que acha que está sendo ameaçado quando é notificado. Tem confrontante que acha que está sendo ameaçado. Então diz, não, o que é isso? Né? Às vezes um senhor bem do interior, né, de mais idade, tá lá tranquilo, chega uma notificação. O cara toma um susto, né? Toma um susto. E é muito comum, na diferença de gerações, dar problema. Tipo, o vizinho comprou um imóvel, o vizinho é mais novo, ele é dinâmico, ele é empreendedor, agora ele quer arrumar para pegar um financiamento bancário da área em garantia, então ele precisa retificar a área, e daí ele não consegue, vai lá no vizinho, aí tá lá o velhinho, abre a porta tranquilo, dá uma olhada, o que é esse maluco aqui, né? Cara meio estranho. Não vou dizer porque seria estranho, né? O cara é estranho, cabeludo, assim, meio curioso, com um violão nas costas, né? O que tu quer? Disse, não, tem que corrigir a minha área, que o senhor tem que assinar. Claro que ele não vai assinar. Claro que ele não vai assinar. É óbvio. Ele vai ligar para o advogado de confiança dele, que vai dizer o quê? Não assina nada. Então, fica difícil daí retificar. Por isso, se você tem um cliente nessa condição que precisa da assinatura de um vizinho, você já pergunta como é que é o relacionamento com o vizinho. Ah, nem conheço. E quem é o vizinho? Também não sei. Já fica mais difícil, né? A gente precisa, no caso, ter um pouquinho de cautela em relação aos vizinhos. Saber quem são. E aí vale, como sempre, tem uma live minha chamada Reciprocidade na Retificação. Procure essa live que é sensacional. Primeira coisa, começa a cumprimentar o vizinho quando cruzar perto da terra dele, né? Mas quem são os confrontantes? Diz lá o parágrafo 10 do artigo 213. Os proprietários. Proprietários, tá? Aqui mudou muita coisa. Por quê? Porque eu tinha antes o possuidor. Agora eu tenho quem? Eu tenho o proprietário da matrícula. E aí você vai encontrar aquela questão, o proprietário morreu, o proprietário ninguém sabe onde é que está, o proprietário agora não fizeram inventário. Tudo isso você vai encontrar. Mas não interessa, você tem que enfrentar o problema. E o problema diz o quê? O confrontante é o proprietário. Além do proprietário, quem mais é confrontante? Quem mais? Diz lá, os titulares de outros direitos reais aquisitivos. Titulares de outros direitos reais aquisitivos. Que raio é isso, Jesus? O que é isso? Então, direito real aquisitivo, de regra, é a promessa de compra e venda registrada na matrícula. Mais ou menos como tartaruga em cima do poste. Você até sabe que existe, mas não sabe como parou lá, né? Tem muita promessa que não está registrada. Daí, as lives de contrato de gaveta ganham força, né? Daí, claro. Por quê? Porque é o que mais tem hoje. Contrato de gaveta, contrato em casa. Então, não estão registradas as promessas. Se está, me facilita. E eu nem vou entrar na questão de que promessa de compra e venda na matrícula pode ser outro problema. Que é o quê? Tá lá 10 anos e nem desfizeram o negócio e esqueceram de levar para a matrícula. Pronto, já começa um caos. Aí a gente tem que estudar como cancelar a promessa com base na nova lei. Faremos uma live disso depois. Alguém perguntou, e se o vizinho é área de posse? Antes podia, agora não pode mais. Mas, professor, ficou inviável a retificação. Infelizmente, ela ficou mais difícil. Ou ficou mais segura. Porque antes também era um pouquinho... não que as pessoas não tenham boa fé, mas era um pouquinho inseguro
a gente saber que o cara que era possuidor podia assinar. Então quem são os confrontantes? São os proprietários dos imóveis vizinhos. Beleza. Ah, professor, não tem matrícula imóvel vizinho. Não tem matrícula, muito bem. E tem transcrição? Não tem nada. É um oásis, é um deserto, não tem nada. Também é complicado, né? Mas quem são os confrontantes? São os proprietários ou quem tem um direito real? Direito real é aquele que está registrado na matrícula e está elencado no 1225 do Código Civil. Direito real aquisitivo, a promessa de compra e venda. Ah, professor, mas o meu cliente fez uso capião e não registrou. Bom, serve. Mas vamos registrar o uso capião do vizinho, né? Então, o confrontante, ele tem uma uso capião e não registrou. Serve. Mas vamos exigir esse registro para deixar a coisa em ordem. Vamos exigir esse registro. Então, a gente tem uma maior dificuldade hoje quando a gente fala de confrontante. Porque antes um ocupante me ajudava. Pense comigo, você vai lá intimar o confrontante, que está o nome na matrícula de um proprietário, e chega lá e o cara diz assim, não, esse cara nem está mais aqui, sumiu. Como sumiu? Sumiu, ele me vendeu essa área. Ah, vendeu? Que legal, o senhor comprou? Fez escritura? Não. Não fez escritura, não. Mas eu tenho um contrato. O cara puxa lá. Um contrato. Que legal, hein? Posso olhar? Não, pode olhar. Mas eu vou imaginar que é uma promessa. Promessa de compra e venda fora da matrícula é direito real ou não? Não. É direito pessoal. Então não pode assinar como confrontante. O senhor tem que registrar sua promessa para poder assinar. Eu não quero registrar a promessa. Primeira hipótese. Segunda hipótese, tu vai pagar o registro da minha promessa? Terceira hipótese, já tentei registrar o cartório de nota devolutiva. Quarta hipótese, minha promessa não tem firma reconhecida. Quinta hipótese, não mostra a minha promessa e ninguém pode me obrigar a mostrar. Piorou de novo. Isso é a vida real. É a que você vai lidar. Por isso, essa alteração dos confrontantes para o proprietário gerou um pouquinho de dificuldade. A gente estava lá no Congresso discutindo, trocando ideias, e uma das questões que foi levantada, mas ela é muito, eu gravei a aula essa aqui. Essa aula que eu estou dando aqui agora é em forma de live, né? Mas eu fiz a aula disso, está na plataforma, tá? Lá no módulo de retificações. Você vai lá, módulo 3.1, tem essa aula aqui, aula mesmo, tá? Aqui em formato de live é diferente. Mas uma coisa que se levantou é o seguinte, o vizinho do lado, ele tem uma promessa de compra e venda, quitada, tem documentos que poderiam fazer a uso capião extraordinário. O cara tá há 30 anos lá, 40 anos lá, o vizinho tá lá. Pergunta do 1 milhão para você. Né? Estamos com mais de 400 pessoas de novo. Pergunta do 1 milhão. Esse cara que tá ali do lado, há 40 anos, com um contrato de gaveta, ele é proprietário ou não? Pergunta de 1 milhão essa, hein? Ele é proprietário ou não? O cara que está do lado, um contrato de gaveta há 40 anos. Lá no registro de imóveis consta outra pessoa, mas ele tem um contrato ali há 40 anos. Ele é proprietário ou não? Ele pode ser. Mas, professor, como é que ele vai ser proprietário se ele não está no registro? E aqui, presta atenção no que eu vou te dizer. O registro não é a única forma. O registro não é a única forma. O registro não é a única forma de transferência de propriedade. Ali a Luliane matou a charada. Por quê? Porque a uso capião transfere, mesmo sem o registro.
Vou repetir. Não é transfere, perdão. A usucapião, perdão. Apaga o transfere. A usucapião atribui a propriedade mesmo sem o registro. Por quê? A propriedade nova que surgiu. Ah, mas não registrou. Ela é uma aquisição de propriedade. Vai lá no Código Civil e vê. São formas de propriedade. A aquisição, o registro. Então, o cara pode ser dono. Mas eu não consigo trabalhar essa ideia com clareza. Porque eu chego lá e o cara diz assim, não, eu tô aqui há 40 anos, caramba. Que susto, né, Flávio? Eu tô aqui há 40 anos. Tá aqui os documentos, eu tenho a posse aqui. Tu olha e o cara já é dono. Só que alguém tem que dizer que ele é dono. E só duas pessoas podem dizer que ele é dono nesse país. O juiz e o registrador. No processo de usucapião. Então ele até é dono, mas ninguém ainda falou isso. Ninguém, a palavra agora, a chave é declarou isso. A palavra-chave é essa. Ninguém declarou isso. Alguém tem que declarar que ele é dono. Por isso que a sentença é declaratória e o registro é declaratório. A sentença é declaratória e o registro é declaratório. É diferente do registro da escritura pública de compra e venda, que é um registro que, agora sim, transfere, constitui o direito de propriedade. Constitui, registro é constitutivo. Por isso, quem não registra não é dono. Nessa forma. Mas, professor, se eu tiver em casa usucapião, quem vai saber? Não, ninguém vai saber, meu filho. Ninguém vai saber. Mas o registro é declaratório. Esse é um limbo que a gente vive. Quando alguém chega no balcão e o meu substituto diz, chefe, ele diz chefe, o Marcos, né? Marcos, tem um cidadão no balcão que trouxe uma sentença de usucapião. Eu disse, tudo bem, chefe, recebe. Ele tá com ela em casa faz 8 anos. Eu já começo a tremer. Eu penso, meu Deus, e se essa matrícula já tá cheia de coisa, hein? Hein? Como fica? Como fica se essa matrícula... Eu queria fazer onde eu estou. Tá aqui. Falhou o trocinho aqui. Como fica? Agora... Não consigo fazer a foto. Dá, às vezes... Eu tenho um suporte novo aqui que dá cano pra mim. Agora sim. Como fica? Fica um caos. Ou nas palavras profundas do professor Salomão, fica um tendel. Tendel. Sabe o que é tendel? Quais são os sinônimos de tendel? De tendel. Tendel é uma palavra que significa o caos, né? Nós chamamos de tendel. 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 Não sei para onde correr. Armagedon. Então, voltando. O confrontante, quem é? É o proprietário. Ou o titular de um direito. Que direito é esse? Não é pessoal, é real. Direito real. De qualquer direito real, hipoteca é... Não, direito real aquisitivo. Por isso, se ele tem a promessa de compra e venda registrada na matrícula, ele se encaixou na caixinha que o legislador botou. Porque tem uma caixinha, ó, nós vamos botar aqui. Esse aqui está o proprietário, outra caixinha. Esse aqui é o titular do direito real aquisitivo. Tem mais alguma caixinha? Até tem. Lá no parágrafo 10 tem mais caixinha. Diz lá assim, se tiver um condomínio como confrontante, um condomínio, ou seja, tem uma área do lado que tem 5 proprietários em condomínio. 5 proprietários em condomínio. Então quer dizer que eu peguei a matrícula do lado para ver quem é o confrontante e tem 5 proprietários, 5 famílias. Quem assina? Então o parágrafo 10 vai dizer assim, ó, no condomínio geral, qualquer um dos condôminos. Agora presta atenção que o tio vai dizer que é muito importante. Lá no seu código de normas, que eu já pedi para você baixar no final dessa live,
Pode ser que diga assim, as esposas têm que assinar. Ou pode ser que diga, as esposas não precisam assinar, ok? Presta atenção nisso. Porque talvez precise da vênia. E presta atenção agora. Se ele está em união estável, né? Talvez também precise. Bom, o que me interessa aqui, havendo de confrontante uma área com 5, 6 condôminos, qualquer um deles pode assinar. Barbada. Entendi, professor, né? Eu vou lá na área, uma área de 1.000 hectares, tem 4 donos, eu pego a assinatura de um dono, dependendo, pego da esposa ou da companheira, tá ok, tá ok. Mas olha só que interessante. Imagine que o confrontante morreu. Morreu. Chegamos a 426 pessoas. Pessoal acordando, bom dia para você que está chegando agora. Bom dia. Imagine você que o confrontante morreu. Ele morreu. Tinha um programa do Silvio Santos, né? Ele morreu. Morreu. E ficaram 6 herdeiros. E agora? Herdeiros estão em condomínio da herança ou não? Porque se eu entender que os herdeiros estão em condomínio na herança, eu posso pegar a assinatura só de um. Mas pode ser que o seu código de normas diga, tratando-se de herança que não foi feito inventário, é o caso do não foi feito inventário, necessário se faz a assinatura do inventariante. Então eu tenho uma diferença aqui. E aí o país é gigante. Você está no Acre agora, pode ser uma coisa. Você está em Belém do Pará, é outra. Você está em Natal, pode ser outra. Você está em Santa Catarina, é outra. A gente tem pessoas aqui do país inteiro, né? Graças a Deus eu tenho aluno em todos os estados, né? E aí? Depende do que o seu tribunal entende. Por quê? Alguns fazem a leitura que essa herança que não foi feito inventário, os herdeiros estão em condomínio, e outros fazem a leitura de que essa herança que não foi feito inventário precisa de um inventariante. São duas questões diferentes. Pior vai ficar, se um desses herdeiros for menor de idade. Porque aí nós vamos de novo abrir 2 entendimentos. Primeiro que daí não tem como ter a escritura de inventariante extrajudicial, né? Teria que ter uma escritura de inventariante judicial. E aí, tendo menores, todo mundo já gela, né? Já para tudo. Para tudo. Menor, todo mundo, né? O que fazer? Existe um entendimento quanto aos menores, mas ele é pouco aplicado. Mas eu, claro que vou dizer aqui porque a teoria é linda, né? Diz assim, os pais têm o usufruto dos bens dos menores. Eles que administram e, portanto, poderiam os pais assinar pelo menor. É uma tese. É uma tese. É um raciocínio. O direito tem muito da matemática, né? Ora, se isso e isso, e aí puxa a lógica, né? Então é isso, pronto, né? Mas não é muito utilizado com essa frequência, porque falou menor, todo mundo no balcão senta para trás. Muitas vezes o pessoal do balcão já fala na hora, tem menor, só judicial. É um mantra, né? Tem menor, só judicial. É um mantra. Tem menor, só judicial. Esse é um mantra. A gente tem que realmente sempre questionar, né? Questionar, mas se os pais assinarem pelo menor, né? Ou se eu conseguir um alvará, então, se é o caso. Então, tem sempre que questionar. Tá? Olha, eu tô vendo aí as cidades, né? O pessoal que tá colocando aí. Muito obrigado, pessoal de todo o Brasil, como sempre, né?
Então eu estou falando do confrontante, que pode ser um condomínio agora. Condomínio geral. Gente, cuidado com a palavra condomínio, né? Condomínio geral. Condomínio geral. Não é um condomínio edilício. Se for um condomínio edilício, se for um prédiozinho, então você imagina que eu vou retificar agora vamos para um terreninho, tá? Sai do rural, vem para o urbano. Olha lá, Pará, Pernambuco, Paraná. Quantas pessoas legais aqui, né? Eu tô no meu terreninho aqui, né? Eu vou retificar o meu terreninho. E do lado tem um prédio. Tem alguém de Torres, a mais bela praia gaúcha. Tem um prédio. Então é um condomínio agora edilício, um prédiozinho que tem ali, maravilha. Quem que vai assinar? Vai assinar o síndico. Nossa. Maravilha. Mas e se o prédio está irregular? Se o prédio está irregular. Tipo, tu olha a matrícula, nem tem averbação de construção. Tu já escorre uma lágrima no balcão, assim, meu Deus, o que eu peguei? Né? Eu falei que era fácil, cobrei só 1.000, né? Já tá uma lágrima escorrendo. Não tem averbação de construção. Mas tu chega lá, tem um prédio de 5 andares, cada andar 2 apartamentos. De chorar. Por quê? Porque a regra é pegar a assinatura de todo mundo. Por isso quando a gente fala assim, não, retificação é fácil. Fácil é nos livros teóricos. Não é fácil. Nossa. É muito fácil. Escrever, basta pegar a assinatura. Pronto. Tá resolvido, né? Tá resolvido. Basta pegar a assinatura. Difícil é na prática. Imagina, tá lá o confrontante, é um prédio irregular, tem 5 andares, 2 apartamentos por andar. Num dos apartamentos morreu o cara. E deixou 3 filhos menores. Tudo isso nos faz refletir quando a gente vai dar o preço para retificar uma matrícula. Quanto o senhor cobra para retificar? É coisa simples, o engenheiro já mediu. Eu preciso ver quem são os confrontantes. Porque nem sempre o teu cliente vai te dizer assim, tem um problema aqui do lado, que é um prédio. A incorporadora fugiu, deixou um monte de gente, todo mundo com promessa de compra e venda, algumas registradas, outras não, tem penhora da União, que torna o bem disponível. Eu já peguei um prédiozinho que não estava averbado na matrícula e tinha penhora da União. Da fração do cara que tinha comprado. Que correspondia à unidade autônoma, ao apartamento que não estava averbado. E não era meu cartório, só que eu cheguei para trabalhar lá, eu disse, Jesus, tem como voltar? Tem como voltar? Tem que ir embora? E o advogado me dizia, eu quero saber o que está livre, o que está penhorado e o que está hipotecado. Eu dizia, nossa mãe. Tem coisas que não são simples. Mas se você aprender, meu amigo, você vai ser a referência. Você vai ser a referência. É assim que a gente se torna a referência, com os casos difíceis, não com os fáceis. Os fáceis até os meus filhos já resolvem, que estão no 3º ano da faculdade, eles resolvem os fáceis. Tinha um amigo meu que era médico pediatra, e ele falava assim, tem caso fácil e caso difícil, né? Caso fácil, as mães ligavam para ele na madrugada e ele dizia, não, dá, como é que era o nome? Sei lá, Sorine, né? Tá, Sorine, faz isso. Daí ele dizia assim, o meu filho já sabe receitar os casos fáceis, já sabe receitar, de tanto que ele ouve eu falar, né? Mas os difíceis não. Então sempre que você estiver por aqui, você vai ver casos mais difíceis. Que são os bons. De pirona ali, a Fernanda falou. De pirona não tem erro, né? Ah, de pirona. Pega a assinatura do confrontante. Pronto. Simples, né? Sim. Quem é o confrontante, caramba, né? Esse é o problema. Quem é o confrontante? Ainda, lá no artigo, parágrafo 10, eu falei o inciso 1, o inciso 2, agora o inciso 3, não são confrontantes.
os detentores de garantia real hipotecária, está bem claro. Não me preocupo com quem tem hipoteca. Não me preocupo com quem tem hipoteca. Mas no inciso 2, na letra B, tem uma dificuldade aqui. Não são confrontantes, diz a lei, os detentores de direitos reais os titulares de crédito vencendo. Já chegou redigindo mal, né? Titular de crédito vencendo, cuja propriedade esteja vinculada a uma operação de crédito financeiro. Fala logo que é alienação fiduciária, caramba. Fala. Diz lá, alienação fiduciária. Mais fácil. É que tá na cara, assim, tá caindo de maduro. Mas a gente ainda não pode dizer porque a leitura é truncada. Então, talvez não precise assinatura da alienação fiduciária, se for essa a interpretação. Ok? 7h51, 370 pessoas por aqui ainda. Vocês têm que tomar café, gente. Vocês têm que trabalhar. Hoje é quarta-feira, o que estão fazendo aqui? Eu já estou indo para o meu trabalho. Se você está assistindo essa live no YouTube, te inscreve no canal para você ter muito mais conteúdo. O canal vai crescer. Se você ainda não está no meu canal do YouTube, vai lá e te inscreve. A gente bota lá muito material. Se você está aqui, também dá um like. E se você gostou dessa live, depois que eu salvar ela aqui no Instagram, comenta. Comenta no YouTube, comenta no Instagram, que você me deixa feliz, porque eu leio, a maioria dos comentários eu leio. Obrigado para você que teve essa manhã comigo. Muito obrigado, fica bem, fica com Deus. Até amanhã. Amanhã tem café com o Registro de Imóveis. Tchau, tchau.